Bom dia, mais uma manhã com Deus, priorizando a palavra de Deus. E nesta manhã do dia 19/7, nós vamos meditar de Provérbios, do capítulo 12 ao capítulo 14. Que a paz do Senhor encha o teu coração nesta manhã. Capítulo 12 é: quem ama a disciplina, ama o conhecimento. Precisa ter maturidade, não é? Porque muitas vezes nós não gostamos da disciplina, mas é através dela que nós chegamos ao conhecimento. Mas o que aborrece a repreensão é estúpido. O homem que bem alcança o favor do Senhor, mas ao homem do perverso desígnio ele o condena. O homem não se estabelece pela perversidade, mas a raiz do justo não será removida. A mulher virtuosa é a coroa do seu marido, mas aqui procede vergonhosamente, é como podridão nos seus ossos. Os pensamentos do justo são retos, mas os conselhos do perverso, engano puro. As palavras do perverso são emboscadas. Sabe para quê? Derramar sangue. Mas a boca dos retos livra o homem. O perverso serão derribados, já não são. Mas a casa do justo permanecerá. Segundo o seu entendimento será louvado o homem, mas o perverso do coração será desprezado. Melhor é o que se estima em pouco e faz o seu trabalho do que o vanglorioso que tem falta de pão. O justo atenta para a vida dos seus animais, mas o coração do perverso é cruel. O que lavra a terra será farto de pão, mas o que corre atrás das coisas vãs é falta de senso. O perverso quer viver do que caçam os maus, mas a raiz do justo produz o seu fruto. Pela transgressão dos lábios, o mal se enlaça, mas o justo sairá da angústia. Cada um se farta de bem pelo fruto da sua boca. Né? Então aqui ele está dizendo, daquilo que a sua boca profere, é o que você vai viver, é o que você vai se fartar. Né? Olha que alerta nós temos aqui. E os que da mão do homem fizerem, se lhe há retribuído. O caminho do insensato aos seus olhos parece reto, mas o sábio dá ouvido aos conselhos. A ira do insensato no instante se conhece, mas o prudente oculta a afronta. O que diz a verdade manifesta a justiça, mas a testemunha falsa a fraude. Alguém a cuja tagarelice é como ponta de espada, mas a língua do sábio é medicina. Os lábios veraz permanecem para sempre, mas a língua mentirosa apenas um momento. Há fraude no coração dos que maquinam o mal, mas a alegria tem os que aconselham a paz. Nenhum agravo sobrevirá o justo, mas o perverso, o mal, o apanhará é de cheio. Os lábios mentirosos são abomináveis ao Senhor. Mais do que agem fielmente são o seu prazer. O homem prudente oculta o conhecimento, mas o coração dos insensatos proclama a sua estutícia. A mão diligente dominará, mas a remissa será sujeita a trabalho forçado. A ansiedade do coração do homem o abate. Olha que verdade ele está nos mostrando. Mas a boa palavra alegra. O justo serve de guia para o seu companheiro, mas o caminho do perverso o faz errar. O preguiçoso não assará a sua casa, mas o bem precioso do homem é ser diligente. Na vereda da justiça está a vida, e no caminho de sua carreira não há morte. E aí, nós vamos ver que no capítulo 3 ele começa de conselho ao filho. O filho sábio ouve a instrução do pai.
mas o escarnecedor não atende à repreensão. Do fruto da boca do homem comerá o bem, mas o desejo do perfidos é a violência. O que guarda a boca conserva sua alma, mas o que muito abre os lábios de si mesmo arruína. O preguiçoso deseja e nada tem, mas a alma do diligente se farta. O justo aborrece a palavra da mentira, mas o perverso faz vergonha e se desonra. A justiça guarda ao que anda em integridade, mas a malícia subverte o pecador. Uns se dizem rico sem terem nada. Outros se direm pobres, sendo muito ricos. Com as suas riquezas se resgata o homem, mas o pobre não corre ameaça. A luz do justo brilha intensamente, mas a lâmpada do perverso se apagará. Olha só, os bens que facilmente se ganha, esse diminui. Mas o que ajunta a força do trabalho, esse terá aumento. A esperança que se adia faz adoecer o coração, mas o desejo cumprido é árvore da vida. O que despreza a palavra, a ela se apenhora, mas o que teme o mandamento será galardoado. O ensino do sábio é a fonte da vida, mas se evita o laço de morte. A boa inteligência consegue favor, mas o caminho do perfido é intransitável, né? E aí ele fala, todo prudente procede com conhecimento, mas o insensato esbanja a loucura. O mau mensageiro se precipita no mal, mas o embaixador fiel é medicina. Pobreza e afronta sobrevêm ao que rejeita a instrução, mas o que guarda a repreensão será honrado. Olha só o que ele diz no 14. O que retém a vara aborrece o seu filho, mas o que ama cedo disciplina. E aí fala assim, o homem de bem deixa herança aos filhos de seus filhos, mas a riqueza do pecador é depositada para o justo. O justo tem o bastante para satisfazer o seu apetite, mas o estômago do perverso passa fome. É assim que finaliza o capítulo 13. E agora o capítulo 14, ele começa falando, sabe sobre o quê? Sobre a mulher sábia. Isso mesmo, a mulher sábia edifica a sua casa, mas a insensata com as próprias mãos a derruba. Olha que verdade, não é? Interessante que nós vemos que o homem, ele é o sacerdote criado por Deus sobre a sua família, mas cabe à mulher ser a edificadora do seu lar. Este é um segredo espiritual que Deus revela às mulheres, dá a ela a oportunidade de ser coluna edificadora da sua casa, da sua família, aonde ela for. Se ela entende da palavra de Deus, ela se posiciona como edificadora. E aí, o que anda em retidão teme ao Senhor, mas o que anda em caminho tortuoso, esse o despreza. Está na boca do insensato a vara para sua própria soberba, mas os lábios do prudente o preservarão. Não havendo bois, o celeiro fica limpo, mas pela força do boi, a abundância de colheita. A testemunha verdadeira não mente, mas a falsa se desboca em mentira. O escarnecedor procura a sabedoria e não a encontra, mas para o prudente o conhecimento é fácil. Foge da presença do homem insensato, porque nele não divisarás. Lábio de conhecimento
A sabedoria do prudente é entender o seu próprio caminho, mas a estutícia do insensato é enganadora. Os loucos zombam do pecado, mas entre os retos há boa vontade. O coração conhece a sua própria amargura e da sua alegria não participará o estranho. A casa do perverso será destruída, mas a tenda dos retos florescerá. Há caminho que ao homem parece direito, mas ao cabo dá em caminho de morte. Isso também é repetido. Lá na frente nós vamos ver. Provérbios 16, 25. Até o riso tem dor o coração, e o fim da alegria é tristeza. O infiel de coração dos seus próprios caminhos se farta, mas o seu próprio proceder o homem de bem. O simples dá crédito a toda palavra, mas o prudente atenta para os seus passos. E aí ele continua no versículo 21, diz que o que despreza ao seu vizinho peca, mas o que se compadece dos pobres é feliz. Acaso não erram os que maquinam o mal? Mas amor à fidelidade haverá para os que planejam bem. E aí nós vamos ver que no versículo 27 do capítulo 14, ele fala que o temor do Senhor é fonte de vida para evitar laços de morte. Grave isso no seu coração. Deixa eu orar por você. Senhor, nesta manhã colocamos diante de Ti o nosso coração. Queremos nos empenhar em temer ao Senhor, guardar os Teus mandamentos e todos os dias procurar andar neles. Queremos pedir a Tua bênção sobre o nosso dia, sobre a nossa casa, sobre a nossa família. Queremos colocar diante de Ti tudo o que temos e tudo o que somos. Em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe.